Olá, este é o Direto da Sessão de 14 de agosto e a gente conversa com a vereadora Alessandra Lucchesi, que apresentou alguns requerimentos já aprovados aqui no plenário desta noite. A gente começa com o assunto da educação. São 2 requerimentos nesse assunto. O primeiro é sobre, você pede informações sobre a estruturação da carreira de atendente de creche e valores do reajuste dos seus salários. Essa demanda dos atendentes já apareceu em outra semana aqui na Câmara e volta mais uma demanda. Então, o que está acontecendo? Existe um rol de demandas em relação a essa questão, não só aos atendentes de creche, no caso hoje, estamos solicitando aos atendentes de creche, e de várias demandas apresentadas por elas em assembleia no sindicato, veio para nós, inclusive as grandes, e como eu estava presente, eu também ouvi algumas outras paralelas àquelas que foram consensuais. E é essa que eu trouxe hoje, que como eu me comprometi com todas elas, eu trouxe para a Comissão da Educação, que a gente tem aqui a Comissão Permanente de Educação, para que a gente estude alguns itens desses e possa contribuir com informação e dados para essa categoria. Sendo assim, puxei esse assunto, né? Elas alegam o seguinte, que na categoria dela de atendente de creche, elas aparecem com várias nomenclaturas, várias denominações. E uma das possibilidades delas terem, talvez, uma diferença salarial, era se elas recebessem uma nova nomenclatura. Então, não mais atendente de creche, eu vou chamar auxiliar de serviço infantil, por exemplo. Ali poderia ter uma nova categorização financeira, né? E elas falaram, mas nós já temos tantos nomes que a gente já nem entende qual é o nosso próprio nome. Então, essa é a busca de uma resposta administrativa, de uma vida funcional, que é tão importante para o servidor público entender de forma bem clara. Então, é uma pergunta realmente técnica para o RH da Prefeitura, para que ele nos formalize essa resposta e a gente possa contribuir com as dúvidas das atendentes de creche. E como educação é um tema super amplo, esse segundo requerimento que trata de educação é totalmente diferente, porque ele também faz perguntas ao Executivo, mas sobre o uso de tecnologia nas escolas da rede municipal. Então, qual é o motivo desse questionamento? É relacionado a uma política pública maior ou é um questionamento pontual? É uma pergunta maior mesmo, né? A gente está vendo que a tecnologia, fomos até outro dia na Expo de Mídias e Canais, que eu saí de lá enlouquecida de ver tanta novidade, e a mesma coisa acontece na educação. A gente precisa ter dentro da educação espaços em que a tecnologia esteja bem forte, bem avançada, porque nós temos visto que vem vindo agora, por exemplo, o governador, oferecendo que as aulas aconteçam em slides, que aconteçam pelas internets. Vamos ter isso em Botucatu? Nós teremos a possibilidade em todas as unidades escolares para receber essa tecnologia que tanto será necessária? Nem entrando no detalhe, né, no destaque de se é melhor ou se é pior, mas Botucatu tem que estar pronta com todas as tecnologias. Nós tínhamos antigamente muitas dificuldades, porque nossa cidade cruza algumas linhas, algumas vias estaduais, então a gente tinha que ter autorização para passar, né, esses canais de internet da nossa cidade, por exemplo, né, do nosso centro aqui, para Rubião Júnior, por exemplo, que nós tínhamos a Rondon ali cortando. Então, essas situações estão sendo questionadas. E nós temos também a possibilidade de conteúdos digitais. A gente quer saber como que está fortalecido essa internet, essa tecnologia dentro das escolas. E agora, passando para outro assunto, um assunto que também é tratado numa comissão da Câmara, a Comissão de Acessibilidade. E essa noite vocês fazem um pedido por uma mudança dos símbolos que indicam pessoas com deficiência nas placas de trânsito. Então, o que acontece hoje? Como que vocês gostariam que acontecesse a partir de agora? Realmente da Comissão de Pessoas com Deficiência. Eu não estive presente na última reunião de quarta-feira, que a gente se reúne toda quarta-feira de manhã, que estava em São Paulo, porém, o grupo estudou muito, inclusive com a Ana Paula, que é da acessibilidade do nosso município, da necessidade de que o nosso município tenha essa visibilidade e agora também essa lei nova que foi aprovada, a Lei de Girassóis, né, de reconhecimento das pessoas com deficiência. E nós estamos também com as nossas placas ainda com a denominação errada, né, com a forma errada de se falar pessoas com deficiência. Nós estamos na nossa documentação como pessoas deficientes. Então, a gente está pedindo esse ajuste também ao setor de mobilidade. E a gente termina a nossa conversa hoje falando de limpeza urbana. Você também pede informações gerais sobre bueiros, pinturas de bueiros, conscientização sobre descarte de lixo. Então, é focado nessa melhoria da limpeza urbana em geral?
limpeza urbana em geral, com certeza, e também uma continuidade do meu primeiro mandato, né? Eu me encontrei novamente com o grupo de Cuesta Limpa, da Secretaria do Verde, do Comutur, em que nós fizemos uma homenagem à Cuesta Limpa e todo esse grupo que eu citei agora, no reconhecimento desse trabalho de conscientização da preservação do meio ambiente. E lá atrás, né, um dos trabalhos que nós fizemos foi que seriam instalados bituqueiras, né, em Botucatu, nas frentes de pontos de ônibus, bares que são movimentados, para que a gente diminuísse. Eu me lembro que nós fizemos a coleta na Rua Amando, né, de bituca em bituca pela Rua Amando, e nós vimos e fizemos uma projeção de que nós tínhamos, na época, de 23 a 27 mil bitucas sendo jogadas dia em nossa cidade aos chãos. Então, isso tem um caos, né? Cada, sei lá, meia dúzia de bituca, você já poluiu imensamente 1 litro de água. Então, a gente precisa olhar para isso novamente. Na época, a gente conquistou aqui na Orla do Lava Pés, que está sendo construída, né? Toda essa orla bonita do Lava Pés, que ali seriam instaladas bituqueiras. Mas a gente precisa de mais, e eu fui questionada e me cobraram sobre isso. E a mesma coisa, na época, a gente tinha um projeto educativo em que os bueiros, eles são pintados, né? Quando a pessoa vai jogar o lixo no chão, ela vai olhar para o chão e vai ver lá. Aqui começa um mar. Você está poluindo o seu rio? Você quer uma água com papel jogado sobre ele? Então, as mensagens são dadas ali onde é a boca de lobo, né, o bueiro, para que a pessoa se recolha um pouco, né, e se conscientize de que ali não é o lugar certo de jogar o lixo. Obrigada por compartilhar tantas informações, tantos assuntos diferentes, né, nessa noite de 14 de agosto, para o Direto da Sessão.